Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Aletheia, eu trabalho com tarô e astrologia desde o ano de 2006. Atualmente eu também trabalho com numerologia cabalística e hoje eu tô aqui para finalizar assim, né, nossas aulas de tarô, né, tudo que eu expliquei de tarô por aqui. Espero que tenha ajudado vocês e para dar os conselhos finais também, assim, para vocês quando forem atender alguém, seja esse alguém um amigo, alguém que você tá cobrando pelo seu serviço, né, de tarólogo. Assim, sempre procure fazer com que a pessoa saia da sua consulta melhor do que ela chegou, porque quase sempre as pessoas que procuram, né, o serviço de um tarólogo, de um cartomante, elas vêm muito machucadas para nossa mesa de jogo. Elas vêm com feridas abertas, elas vêm tristes, elas vêm sem esperanças. Isso não é assim uma regra, né? Mas na maioria das vezes as pessoas vêm procurar a nossa ajuda, vêm procurar um conselho espiritual, da espiritualidade, por conta das dificuldades da vida. Então, sempre procura dar uma palavra que, mesmo que você veja ali, né, que o jogo tá realmente difícil, tá desafiador, sempre tenta ver o lado luz, o lado bom daquela situação, um conselho que vai dar alguma esperança para aquela pessoa, porque é importante, eu acho que até uma questão ética, né, de você deixar a pessoa que vem buscar um aconselhamento de um oráculo melhor do que sair melhor daquela consulta do que ela entrou. Né? Eu tinha uma professora de tarô muito fofa chamada Miriam Carvalho e ela sempre aconselhava a gente para que a pessoa saísse melhor da consulta do que ela entrou, né? Ela sempre falava, todas as aulas ela falava isso pra gente. Nunca deixe a pessoa sair chorando da sua consulta. Então é por isso que eu falo, né, quando eu abri os jogos e tal, quando você vê alguma questão de traição, de possível traição do cônjuge, do namorado, namorada, para você tomar muito cuidado com o que você vai falar. Até porque você pode errar também, né? A gente não é porque a gente está abrindo ali o jogo que a gente vai acertar 100% das vezes. E a gente vai tocar num ponto tão sensível que... E se você tiver errado, né? Dá pra ver? Dá pra ver. Mas cuidado com o que você vai falar para as pessoas, né? Porque você não sabe se a pessoa tá, o quanto desequilibrada aquela pessoa tá, que ela pode sair da sua sala de consulta, do seu atendimento online e pode de repente fazer o pior, né, contra a vida dela. Ela pode ou fazer o pior com a vida do cônjuge, a gente não sabe com quem a gente está lidando. Muitas vezes a gente atende os clientes por anos e a gente acaba conhecendo mais aquela pessoa. Mas tem gente que vem para nossa consulta que é alguém novo, que a gente não conhece, então muito cuidado com o que você vai falar, tá? Muito cuidado também para abordar questões sobre morte, né? Sobre a passagem para um outro plano. Porque também não está nas nossas mãos a gente saber a data exata, né? Muitas vezes as pessoas vêm procurar nosso serviço para saber se algum parente que está internado há mais de um mês ou há muito tempo, se ele vai fazer a passagem. É importante você sempre, independente do que saia ali no jogo, você fazer com que a pessoa se sinta confortável com a resposta que você deu. Você dá um jeito de confortar aquela pessoa e não deixar ela mais preocupada ainda. Até porque essa questão tá nas mãos de Deus, né? Tá nas mãos do destino, não tá? Tem coisa que não cabe a nós. E a gente sabe que a única certeza que a gente tem é um dia fazer essa passagem, né, de portal aqui do plano físico para um plano espiritual. Mas não são todas as pessoas que encaram esse tema de uma forma natural e por isso você deve tomar muito cuidado para abordar esses assuntos. Às vezes você acha que a pessoa tá ali super preparada para receber uma notícia e de repente ela não tá, né? Então, muitas vezes a pessoa quer saber se vai curar de algumas doenças muito complicadas de curar. Então, aí você, de repente, a cura, eu já vi cura num caso que no final eu acabei falando que era cura, né? Que a pessoa ia se curar. Só que, na verdade, a pessoa fez a passagem. Então, assim,
A cura também acontece no plano espiritual, sabe? Tem temas que são bem complicados de você falar, você vai perceber isso ao longo da sua jornada, ao longo da sua prática, e tem pessoas que são insistentes, que elas insistem em tocar nesses temas. Encara o tarô sempre como um aconselhamento, como uma coisa assim de mesmo que a pessoa veja ali que tá tudo ruim, de você ter aquela palavra assim, ser aquele ponto de luz que vai dar aquela esperança na vida da pessoa. Que o tarô também, ele, apesar dele falar, né, tudo de ruim que vai acontecer, ele sempre aponta uma saída, né? Essa saída tá nas mãos do consulente, tá nas nossas mãos quando a gente tira um jogo pra gente. É que a gente, com o nosso ego, a gente acha que a melhor solução é aquela que o nosso ego definiu como sendo a melhor. Então, o tarô, os oráculos em geral, eles trazem um grande aprendizado no sentido de mostrar pra gente que a gente não tem o controle de tudo. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas não vão ter essa consciência. É o seu papel como tarólogo, né? Você conscientizar as pessoas sobre tudo isso. E nunca imponha também a sua verdade. Você vê ali no jogo alguma coisa e você vê que a pessoa não tá aceitando aquela verdade, não insista, não fique brigando com o seu consulente, né? Tenta ver uma outra possibilidade de leitura para aquele arcano. Fica aberto àquilo que o consulente está te falando, senão vai acabar saindo briga. E tem vezes que você só faz essa manobra porque a pessoa está muito resistente. E é melhor até você fazer essa manobra para que a pessoa depois, né, que ela chegar em casa, que ela digerir melhor tudo que foi falado, para que caiam as fichas, para que ela se toque de muitas das coisas que você falou, né? Nunca deixa a sua vaidade como profissional se sobrepor ao outro indivíduo, né? A outra pessoa, né? Vamos cuidar do nosso ego também como tarólogo. Eu sei que é legal a gente ver as coisas, a gente olhar e saber que a pessoa não tá falando a verdade às vezes pra gente, não tá sendo verdadeira, só que a gente tem que pensar que a pessoa se ela tá fazendo tudo isso é porque ela tá na dor, ela não tá no melhor momento da vida dela, então cabe a nós, né, sempre quem tem mais consciência, não que a gente seja, oh meu Deus, os reis e as rainhas da consciência, mas quando a gente tem mais consciência de alguma situação, principalmente quando a gente está do lado de fora de uma situação, é comum, é natural que a gente veja aquela situação de um outro ponto de vista, de um ponto de vista mais amplo, e que a gente consiga direcionar, né, nossos amigos, nossos pais, mas não impõe aquilo que você tá vendo, assim, sabe? Senão vai acabar saindo briga, né? Tenta fazer a pessoa enxergar as coisas por ela mesma. É muito importante também quando sai. Mostra, às vezes, quando tá muito difícil, né? Quando a pessoa tá muito resistente, quando eu sinto, né, esse tipo de resistência, o que eu faço? Eu pego o arcano e falo, olha, eu vou explicar por que eu tô te falando tudo isso. Daí eu começo a explicar o significado da carta, começo a dar aula de tarô pra pessoa. Porque aí eu vou explicando o símbolo, vou explicando o porquê, vou contando histórias, até que a pessoa ela fica menos resistente, não que ela se abra completamente, mas ela vai acolher aquilo dentro dela e ela vai pensar depois quando ela chegar em casa. Daí é um problema dela, é uma questão para ela resolver e não para você, tá? Então é isso que eu queria falar. Vocês podem continuar deixando dúvidas aí, né, nos comentários, com alguma dúvida de aula passada, dá um like aí para ajudar o canal, e eu vou continuar falando de tarô nesse canal, porque eu amo, né, eu tô pensando até em estudar com vocês alguns oráculos que eu não tenho tanto conhecimento e estudar junto, né, vocês me falem aí nos comentários se vocês têm interesse em estudar oráculos. Como runas eu já estudei, mas não é minha especialidade, é um oráculo muito interessante, é lindo. Se vocês quiserem estudar alguns oráculos aqui, a gente vai estudando juntos, aí eu vou me colocar na posição de estudante também, que eu vou estar estudando junto com vocês e passando minha visão, e vocês vão contribuindo aí nos comentários. Então eu tô pensando em estudar runas aqui nesse canal, tô pensando em estudar o Ogan, que é o oráculo das árvores, né? O oráculo celta dos druidas. E tô pensando em estudar outros oráculos, assim, sabe? Eu tenho um oráculo aqui que é muito legal, que é o oráculo das fadas, do Brian Froud, eu acho que é assim que fala o nome dele.
que ele foi um estudioso assim dos elementais, ele tem uma arte toda voltada assim para os elementais da natureza, né? Então duendes, fadas, gnomos, e eu tenho um oráculo muito interessante e muito profundo aqui das fadas que eu tô para estudar, eu ainda não tive tempo. E assim, se eu tiver um incentivo aqui no canal para estudar, né, eu acho que vai ser bem mais interessante do que eu estudar sozinha. Então, eu vou terminando por aqui e continuem estudando. O estudo do tarô ele não acaba nunca. Leiam os livros que eu indiquei, leiam outros livros. Tem um livro bem interessante também de tarô que eu tô para comprar, que é História do Tarô, que, para variar, não lembro o nome da autora, mas eu vou deixar por aqui assim, né, escrito, que é muito interessante, tem para vender na Amazon, tô para comprar também e ler. É interessante saber a história do tarô, pra gente não sair falando, né, nossos achismos por aí. É interessante saber a história daquele oráculo que você está trabalhando, é interessante saber a história da simbologia, é interessante ler um pouco de outros assuntos para agregar na sua consulta. Então é interessante ler um pouquinho sobre psicologia, sobre astrologia, sobre filosofia, sobre comportamento humano, que tudo isso agrega na sua consulta, vai te dar mais ferramentas para você entender aquele ser humano que vem te procurar ali, né, no momento de dor, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, por hoje. Fiquem com Deus, um beijo e tchau, tchau.